Como vai vocês? Tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam preparados para mais uma aulinha de português. Vamos lá? Hoje nós trabalharemos processos de formação de palavras. Que é isso? Vamos ver aqui então. As palavras que compõem o léxico da nossa língua são formadas por processos morfológicos, sobre derivação e composição. Derivação nós dividiremos em prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Composição dividimos em duas, justaposição e aglutinação. Vamos para palavras primitivas da nossa língua. Palavras primitivas e palavras derivadas de nossa língua portuguesa. Antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos muito importantes para o estudo dessa formação. Os vocábulos primitivos são as palavras que se originam de outras. Já as palavras derivadas, o próprio nome já diz, são derivadas das palavras primitivas. Exemplo: dente. O dente é a palavra primitiva, dentista é a palavra derivada do dente, certo? Mar é a palavra primitiva, marítimo é a palavra derivada do mar. Sol, primitivo, solar, derivado. O solar se deriva da palavra sol. Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos sobre essa derivação que nós temos visto muito nos nossos estudos de língua portuguesa. Temos aqui essa formação de palavras, onde temos um gráfico aqui, provando o que eu acabei de dizer. Derivação, nós temos aí a prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. E a composição, nós temos justaposição e composição, certinho? Agora, eu quero mostrar para vocês um outro significado sobre essa palavra. Vejamos aqui que temos sobre palavras primitivas, que eu acabei de dizer, aquelas que não se derivam de outras, por exemplo, a palavra pedra, flor, palavras derivadas, aquelas que na língua portuguesa se deriva de outra palavra, da palavra primitiva, por exemplo, pedreiro, que vem de pedra, floricultura, que vem de flor. Palavras simples são aquelas que possuem apenas uma palavra, certo? Só um radical. E as compostas são aquelas que possuem mais de um radical, ok? Nós temos aqui, descendo aqui a lista de palavras, como o exemplo aqui, uma separação muito interessante, que nós temos aqui o processo de formação das palavras por composição, justaposição e aglutinação, e a derivação, que é a prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Descendo aqui, nós temos aqui, por exemplo, a composição. Ela é dividida na justaposição. Um exemplo, veja bem aí. Para-raios, corre-corre, guarda-roupa, segunda-feira, girassol. São palavras que ocorrem quando os elementos formam composto de lado a lado, ou seja, justapostos. Aí você coloca as duas palavras, elas não perdem nenhum valor em nenhuma das duas. Por aglutinação, nós veremos diferente, por exemplo, água, ardente, água mais ardente, planalto, plano mais alto, pernalta, perna mais alta, vinagre, vinho mais acre. Nós temos aí essa composição por aglutinação, ok? Note que em cima, as palavras compostas para raios não sofrem nenhuma alteração nem na palavra para, nem em raios. Já em composição por aglutinação, já temos uma perda de alguma letra. Aguardente, água mais ardente. Então, nós notamos que aí temos um acréscimo da letra R. Derivação por afixos, de afixos. O que é isso? É a prefixal ou sufixal. A prefixal, a palavra nova é obtida por acréscimo de prefixo. Vamos ver o que é isso? Veja bem, a palavra infeliz, prefixo in, feliz é o radical. Desleal, prefixo des, leal, a palavra radical. Certinho? Sufixal ou sufixação. A palavra nova é obtida por acréscimo de sufixo, ou seja, vem depois da palavra
principal, que nós nos chamamos aqui de radical. Por exemplo, felizmente, radical. Felizmente é o sufixo, certinho? Lealdade. O radical dessa palavra, lealdade, é o sufixo. Vem depois do radical. O prefixação, o próprio nome já diz, vem antes do radical, certo? Sufixal vem depois. A palavra parassintética, o que quer dizer isso? Por exemplo, a palavra parassintética ela é obtida pelo acréscimo de simultâneo de prefixo e sufixo, ou seja, tem os dois. Tem o prefixo e o sufixo diante do radical. Por exemplo, entristecer, temos aí a palavra em, prefixo, triste, radical, e ser, sufixo. Entardecer segue o mesmo parâmetro. Em, prefixo, tarde, radical, e ser, mais sufixo. Temos outro tipo de derivação. Há dois casos em que a palavra derivada é formada sem que haja presença de afixos. São eles a derivação regressiva e a derivação imprópria. Derivação regressiva, a palavra nova é obtida por redução da palavra primitiva, ou seja, ela reduz a palavra. Ocorre, sobretudo, na formação de substantivos derivados de verbos. Nesse caso aí, derivados de verbos, por exemplo, jantar, é um substantivo que vem derivado de verbo. Derivação imprópria é palavra nova, derivada, é obtida pela mudança de categoria gramatical da palavra primitiva. Não ocorre, pois, alteração na forma, mas tão somente na classe gramatical. Vejamos um exemplo aqui. Jantar. Jantar, substantivo, deriva de jantar, que é o verbo. Mulher-aranha é um adjetivo que deriva de um substantivo aranha. Não entendi o porquê da briga. O substantivo porquê deriva da conjunção porquê. Outros processos de formação. Temos aqui o hibridismo. Certo? É um outro processo muito interessante. Hibridismo é a palavra formada com elementos oriundos de línguas diferentes. Por exemplo, automóvel. Auto vem do grego, móvel, latim. Sociologia, sócio, latim, logia, grego. Sambódromo vem de samba, que é um dialeto africano, e drogo, que vem do grego. Certinho? Então, nós vimos aí algumas classes gramaticais oriundos da morfologia, de formação de palavras. Se vocês quiserem algo mais, procure lá no site da especialista em língua portuguesa e literatura, que vocês encontrarão mais coisas para pesquisar e resolver as atividades. Eu espero ter ajudado. Tenha aí um bom dia e que qualquer dúvida me chame aí no Zap ou me procure, que vocês vão me achar para esclarecer qualquer dúvida, certinho? E até lá. Um abraço a todos, tchau.